Palavra para cima. Antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por mais um programa para cima, realizado com sucesso, não só através da nossa cabeça de rede, a Rádio Conexão Jovem FM, mas também por todas as emissoras que retransmitem essa palavra abençoada, que chega a vários lares. Eu sei que o Papai do Céu ele tem se movido de forma poderosa, e você, meu amigo e minha amiga, que está nos ouvindo, também faz parte disso. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te rendemos graças pela ministração que vai tocar os nossos corações nessa manhã, Pai. Nessa tarde, nessa noite, eu não sei em que momento o nosso ouvinte vai estar nos vendo agora através do nosso canal do YouTube ou também através do nosso Instagram. Nós queremos colocar, Pai amado, a nossa vida à sua disposição, para que esse microfone, nesse momento, ele venha a ser um canal de bênçãos para essa pessoa que nos acompanha agora, que essa pessoa que está passando por dificuldades, ou até aquela que não está passando por dificuldades nenhuma, Pai, mas precisa do teu direcionamento em áreas, em negócios, para que o Senhor possa utilizar dessas ministrações que aqui trouxemos, que aqui trazemos, Pai, diariamente, para tocar o coração de cada uma delas, Pai. E apresentamos essa ministração de hoje, que vai falar sobre o tema oração, para que esse despertar de estar atento às orações no nosso dia a dia, Pai amado, estar com a vida dedicada ao Senhor em oração, esteja ainda mais latente, esteja ainda mais pujante, Pai, mais vivo dentro de nós. É o que te pedimos e já te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Nossa empresária, doutora Kátia Longa, entrando agora com a gente também, bom dia. O pessoal que está entrando aqui junto no nosso Instagram, né? Nosso amigo DJ Valzinho tem entrado anteriormente, estava falando comigo. Rapaz, estou parabenizando aí pelo programa, tá de parabéns. Doutor Guilherme Resch entrando agora junto conosco também no nosso Instagram, bom dia. Hoje nosso tema será sobre oração. Vamos falar sobre oração. O tema de hoje é oração, rendendo graças e orando pelo Evangelho, para que se anuncie o Evangelho. O nosso trecho, o nosso versículo de hoje se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 4. Eu estou lendo na versão VFL, mas eu vou ler em outra versão também. Colossenses capítulo 4, verso 2, e diz assim, dediquem-se à oração, estejam sempre alerta ao orarem, com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, aqui Paulo já falando. Orem para que Deus nos dê a oportunidade de anunciar a sua mensagem, a fim de que falamos da verdade a respeito de Cristo que estava escondido. Existem 3 tópicos aqui sobre essa questão da oração. Primeiro ele diz, dediquem-se à oração. Olha, tem uma vida, tem uma prática, mas não é de qualquer forma. Aí vem o primeiro tópico. Estejam sempre alerta a orarem, com ações de graças. Com certeza você deve ter um amigo, alguém que você às vezes está entrando em casa e não quer nem falar. Não, fulano, vamos passar por aqui. Às vezes é até uma pessoa boa, uma pessoa bacana, agradável, mas que não pode te ver, que quer te pedir alguma coisa. Né? É um pouquinho de feijão, um pouquinho né? Não, rapaz, olha, fulano, tu tem como me emprestar um pouquinho de não sei de quê? Olha, tu tem isso aí. Olha, o rodo lá de casa quebrou. Eita, isso aqui, tu tem aí para me emprestar? Rapaz, eu tava precisando tanto disso aqui, disso. E chega a ser muitas vezes insuportável você estar perto de pessoas assim, né? É por isso que Paulo ele já começa a trazer aqui, estejam sempre alerta a orarem, com ações de graças. Ele já traz a deixa, olha, com ações de graças. Orando ao Senhor, você pode pedir, não tem nenhum problema, você está falando com o seu pai, mas tenha também ações de graças. Se pra gente, que é ser humano, é carnal, é insuportável estar escutando alguém, e para quem é pai, para quem é mãe, já pensou seu filho só pedindo o dia todo? Você com certeza ia repreender, não ia não? Cala a boca, menino. É a mesma coisa com o nosso pai. Então chega a ele com ações de graças. Mas descendo, indo para o versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Orem para que Deus nos dê a oportunidade de anunciar a sua mensagem, a fim de que falamos da verdade a respeito de Cristo que estava escondido. Orar, ter uma vida de oração, orar com ações de graças
e orar para que a mensagem do Senhor ela seja ainda mais amplificada, ela chegue ainda mais pessoas. Sabe, hoje as pessoas elas não estão carentes de cestas básicas, hoje as pessoas não estão carentes de moradia. Estou falando no sentido geral, tá? E aí se você tirar esse trecho de contexto, você não vai conseguir entender. Elas não estão carentes de uma alimentação apenas, mas as pessoas elas têm hoje uma carência de Jesus, de Cristo, de pessoas que vivam de fato o Evangelho. E é impossível uma pessoa que tem uma vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor, ela não tenha passos, ela não tenha fundamentos, para que outras pessoas olhem para ele e digam, rapaz, fulano realmente ali é um servo de Deus, viu? Não, olha, eu não sei se ele já teve alguma coisa lá no passado, se ele já fez algum problema, já teve alguma resenha lá no passado. Mas até onde eu sei, fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus. Quem tem uma vida dedicada à oração sempre vai andar com um bom testemunho como esse. Mas também vai andar com testemunhos de coisas que já recebeu. Por quê? Porque tem uma oração baseada em ações de graças. Não chega diante do Senhor apenas para pedir, Senhor Jesus, eu preciso, entra com providência. Aí na outra manhã está pedindo de novo, Senhor Jesus, agora eu te apresento a causa de fulana de tal, me ajuda, Senhor, eu quero, Senhor, meu Deus. Sabe, a maioria dessas pessoas que entram só para pedir, que quando vão orar, que quando vão ter um relacionamento com o Senhor, elas entram só para pedir, elas não têm uma vida de render graças a Deus, não. Render graças até por coisas bestas, por coisas mínimas, mas que foi Deus que providenciou para você. Por coisas que muitas vezes a gente não dá valor como livre-arbítrio, mas que foi Deus que providenciou para nós. Muitas vezes pela aquela comidazinha temperada de mamãe ou de casa, né? Às vezes sua que você faz em casa, e a gente não dá tanto valor. Sabe, eu não estou falando de você sair feito um lunático ou um super coach da vida e agora eu quero render graças por tudo, pelo carro que bateu. Não. Não estou falando de uma vida lunática, não. Eu estou falando de uma vida em Deus. Porque hoje por você trazer, às vezes, a moda, né? Ou entrar numa modinha, você começa, muitas vezes, a ver coisas. Você já agradeceu hoje? A Deus já agradeceu por respirar? Não estou falando de uma vida, de fato, de render graças ao Senhor. Muitas vezes porque você estava com um desejo, com alguma vontade de uma, sei lá, de determinada coisa, até simples. E alguém usado por Deus te abençoou com aquilo ali. E aí você fica feliz, você comemora aquilo, mas você não agradece ao Senhor. Eu estou falando disso. E essas coisas elas precisam estar claras quando estamos orando ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque essa conquista aqui foi um mérito 100% seu. Nós estamos aqui apresentando e aí quando você está diante de Deus, você começa a agradecer pelo teu casamento que até hoje está de pé, que passou por tantas e tantas dificuldades, mas graças ao poderoso nome de Jesus, graças ao que Ele tem feito na minha e na sua vida, Ele tem mantido teu casamento de pé, Ele tem mantido tua família de pé. É disso que eu estou falando. E aí quando você começa a ter essa vivência diária, dediquem-se à oração, ponto final. 2 palavras e uma letra. Dediquem-se à oração. Estejam sempre alerta a orarem com ações de graça. Ao mesmo tempo, orem também, e aí começa Paulo dando instrução. Começa a orar agora por portas abertas, mas ele não está dizendo portas abertas para que entre o carro novo, não. Paulo não está dizendo, olha, começa agora a orar por portas abertas para que a gente chegue em determinados locais. E nada contra você ter um carro novo, amém, amados? Não tem nada que te impede de ter uma casa nova. Isso não vai mudar o Deus que há dentro de você. Isso não vai te deixar mais soberbo ou menos soberbo. Não vai te deixar mais humilde ou menos humilde. Mas Paulo ele está dizendo, orem para que Deus nos dê a oportunidade de anunciar a sua mensagem. Olhe, começa a ter uma vida de oração aí no Senhor. O pessoal de Colossenses, o pessoal da igreja aí que está em Colossenses era um povo, né? Que se reunia, era o povo da cidade de Colosso. Então ele está dizendo hoje para a cidade de Olinda, para a cidade onde você está nos escutando, comecem a orar agora, para que Papai do Céu comece a dar portas abertas, para que o Evangelho ele comece a ser pregado. Veja o entendimento de Paulo, tenha uma vida de oração. Depois quando você começar a orar, comece a orar no Senhor, agradecendo.
E o terceiro passo, comece a orar por portas abertas para que o evangelho ele comece a ser pregado. Veja que entendimento poderoso. Veja que é um entendimento que foge totalmente, voltando para a ministração que trouxemos ontem, é um entendimento que foge totalmente dos falsos ensinamentos e dos falsos profetas. Que é só a ideia do você vai ter. Me dê, Senhor, me dê. O propósito da água, o propósito da chave, o propósito de não sei o quê. E é sempre para você, sempre para você. É como se o evangelho ele tivesse sido escrito somente por você, Não. Tudo que fazemos, tudo que produzimos é para Ele. É por meio dele. Tem uma canção que canta de forma exemplar isso, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. E Paulo ele tinha esse entendimento. Em resumo, para que a nossa vida de oração ela esteja baseada nesses 3 pilares. Ter uma vida constante, ter fervor nisso. Ter uma vida de rendição de graças ao orar ao Senhor. Mas não apenas isso, colocar sempre diante de Deus os missionários para que tenham portas abertas ao pregarem. Muitas vezes eu saio de casa ou com minha esposa, antes eu já fazia isso, mas com ela a gente vez ou outra faz também, de forma coletiva ou individual. Eu sempre tenho o hábito de falar, Senhor, que hoje quando eu sair, o Senhor comece a me dar pessoas para que eu possa pregar o Evangelho. Senhor, levante em nome de Jesus oportunidades de se pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho. Esse deve ser o nosso entendimento. Essa deve ser a nossa missão principal. Mas apresentando isso diante de Deus em oração. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Papai do Céu por orar. Já está acabando. A gente tem horário para cumprir, são 6 horas e 53 minutinhos, 6h53. Eu sei que o Papai do Céu está nos despertando a ter uma vida de oração. E agora de forma consciente. Não apenas para pedir, mas para agradecer. Não apenas para agradecer, mas também para orar em favor de portas abertas para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho chegue a ainda mais pessoas. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Pablo, estou dirigindo, estou fazendo o café da manhã, não tem problema. Abra o seu coração. Pablo, na realidade eu estou colocando os meninos para entrar dentro do carro, porque vão agora tudo para a escola, não tem problema. Abra o seu coração, fique ligado junto com eles. Senhor Jesus, nós te rendemos graças, Pai, por logo cedo essas instruções chegarem ao nosso coração. Chegarem ao nosso coração, Pai amado, para que Deus, Ele comece agora a se manifestar de forma poderosa, Pai amado, na minha e na vida de cada um dos nossos irmãos, abrindo portas do Evangelho, para que a gente venha falar do Teu amor, abrindo portas do Evangelho, do Seu Evangelho, Pai amado, para mais e mais profetas, mais e mais pessoas que são usadas pelo Teu nome, estarem pregando, estarem anunciando as boas novas. Nós te rendemos graças, Espírito Santo de Deus, porque a partir de hoje, Pai, um fervor por oração, um clamor por oração vai se manifestar na nossa vida, no nosso espírito, Pai. Porque te pedimos e te apresentamos essas causas. Em nome de Jesus também já te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pelas mensagens que aqui a gente traz, pelas mensagens que aqui o Senhor traz, que já nos despertam a ter uma vida de comunhão contigo. Te rendemos graças por uma intensidade se aumentando e fluindo de forma ainda maior, Pai, e nos trazendo à tona a importância de ter uma vida de oração com o Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos no poder que há no nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém. Eu sei que o Papai do Céu vai se manifestar de forma poderosa na minha e na sua vida também nessa quinta-feira, dia 4/5/2023. Você crê nisso? Amanhã eu estou de volta a partir das 5h30 da manhã com mais um programa para cima. Fiquem todos na paz do Senhor.